Se você tem 60 anos ou mais e a testosterona está caindo, quero te falar sobre uma especiaria que custa menos que um suplemento, está disponível em qualquer mercado e tem estudos clínicos em humanos documentando elevação da testosterona e melhora da função erétil em apenas 8 dias de uso consistente. O açafrão. Não o açafrão da terra que é cúrcuma. O açafrão verdadeiro. O Crocus sativus. A especiaria vermelha usada há milênios na medicina persa e que a ciência moderna está redescobrindo como um dos compostos naturais com maior evidência de efeito hormonal masculino disponíveis. Hoje vou te mostrar os 4 mecanismos pelos quais o açafrão age sobre a testosterona e a função erétil, os 3 erros que eliminam completamente esse efeito e um protocolo completo com dose, preparo e timing para resultado máximo em 8 dias. Se você nunca considerou o açafrão como aliado hormonal, este vídeo vai mudar isso com evidência e não com promessa. Meu nome é Dra. Fernanda Arruda, urologista especializada em saúde masculina com mais de 15 anos cuidando de homens acima de 60 aqui no Brasil. Fica comigo até o final porque hoje vou te surpreender 3 vezes. Você já usava açafrão na alimentação? Escreve nos comentários agora. O açafrão verdadeiro é produzido a partir dos estigmas da flor Crocus sativus e contém 3 compostos bioativos principais que determinam seus efeitos sobre a saúde hormonal masculina. A crocina, responsável pela coloração amarelo-alaranjada intensa, é o composto com maior evidência de efeito antidepressivo e ansiolítico que tem impacto direto sobre o cortisol. A safranal, responsável pelo aroma característico, tem efeito modulador sobre o sistema nervoso central, que reduz a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, responsável pela produção de cortisol. E o picrocrocina, responsável pelo sabor levemente amargo, tem efeito antioxidante específico sobre o tecido testicular que protege as células de Leydig do estresse oxidativo que compromete a produção de testosterona. A conexão entre esses 3 compostos e a testosterona passa por um mecanismo central que a maioria desconhece. O cortisol e a testosterona são hormônios que competem pelos mesmos precursores bioquímicos. Quando o cortisol está cronicamente elevado por estresse, sono ruim ou inflamação, ele literalmente consome a matéria-prima que os testículos precisariam usar para produzir testosterona. O açafrão age prioritariamente sobre o cortisol, reduzindo sua produção crônica e liberando os precursores bioquímicos para que os testículos possam produzir mais testosterona. Você sabia que o cortisol elevado é um dos principais causadores de testosterona baixa em homens acima de 60? Escreve nos comentários. Agora vou revelar a primeira surpresa que prometi. Os 4 mecanismos de ação do açafrão com evidência científica. Primeiro, redução do cortisol crônico. Um estudo publicado no Journal of Psychopharmacology documentou redução significativa dos níveis de cortisol em homens que usaram extrato de açafrão por 8 semanas, comparado ao placebo. Com menos cortisol competindo pelos precursores bioquímicos, os testículos têm mais matéria-prima disponível para sintetizar testosterona. Segundo, inibição da MAO, enzima que degrada a dopamina. Com mais dopamina disponível, o eixo hipotálamo-hipófise produz mais LH, o sinal direto para os testículos produzirem testosterona. Terceiro, proteção antioxidante das células de Leydig. O estresse oxidativo no tecido testicular é uma das principais causas de queda de testosterona acima dos 60. A crocina tem efeito antioxidante específico sobre o tecido testicular, documentado em estudo publicado no Journal Phytomedicine. Quarto, melhora da função erétil por mecanismo independente da testosterona. Um estudo iraniano randomizado duplo cego, publicado no International Journal of Impotence Research, documentou melhora significativa nos scores de função erétil em homens com disfunção erétil leve a moderada após 4 semanas de açafrão comparado ao placebo. O mecanismo envolve elevação do óxido nítrico nos vasos penianos pela crocina. Ainda vou te entregar mais 2 bônus. Não vai embora agora. Você ficou surpreso com essa evidência? Escreve nos comentários. Um paciente meu, vou chamá-lo de Seu Liberato, 64 anos, chegou ao consultório com queda de testosterona confirmada em exames e resistência à reposição hormonal. Doutora, não quero depender de hormônio sintético pelo resto da vida, mas também não aguento mais esse cansaço e essa falta de disposição. Quando investiguei o perfil hormonal completo do Seu Liberato, o cortisol estava cronicamente elevado, quase o dobro do valor ideal para o período da tarde quando foi coletado. A testosterona baixa não era falha de produção dos testículos. Era o cortisol consumindo os precursores bioquímicos que os testículos precisavam para produzir testosterona. Propus uma intervenção inicial exclusivamente com açafrão por 8 semanas para documentar o efeito antes de qualquer outra intervenção. Dose de 30 mg por dia de extrato padronizado em crocina dividida em 2 tomadas.
Em 8 dias, o seu liberato relatou melhora perceptível na disposição e no humor. Em 4 semanas, o cortisol havia caído 21% e a testosterona havia subido 16% sem nenhuma reposição hormonal. Em 8 semanas, os marcadores estavam dentro da faixa ideal. O problema do seu liberato não era os testículos. Era o cortisol que os estava sabotando. E o açafrão foi a chave que abriu esse bloqueio. Você já mediu o cortisol no sangue junto com a testosterona? Escreve nos comentários. Preciso explicar por que o açafrão é tão pouco conhecido como aliado hormonal masculino apesar da evidência científica disponível. A resposta é simples e direta. O açafrão é a especiaria mais cara do mundo por peso. O que significa margens de lucro atrativas para produtores, mas zero interesse de grandes farmacêuticas em investir em pesquisa clínica de larga escala que não resulta em patente. Os estudos existentes foram financiados predominantemente por institutos de pesquisa do Irã, da Índia e da Espanha, países com tradição histórica no uso do açafrão e com grupos de pesquisa ativos nessa área. Esses estudos não chegam ao consultório do urologista brasileiro porque não são publicados em português, não são divulgados por representantes farmacêuticos e não fazem parte dos protocolos de atualização profissional que a maioria dos especialistas recebe. O resultado é que um composto com evidência clínica robusta de efeito sobre cortisol, testosterona e função erétil fica desconhecido para a maioria dos homens que mais se beneficiariam dele. Isso não é conspiração. É a consequência natural de um sistema de informação médica que é financiado por quem tem interesse comercial nos tratamentos que divulga. Você acha que os médicos deveriam atualizar os pacientes sobre evidências de compostos naturais? Escreve nos comentários. Chegou o segundo bônus que prometi. Os 3 erros que eliminam completamente o efeito do açafrão. Primeiro erro: usar açafrão adulterado ou de origem desconhecida. O açafrão é o alimento mais frequentemente adulterado do mundo, segundo relatórios da Food and Drug Administration. Adulterações comuns incluem mistura com estigmas de outras flores tingidos artificialmente, adição de cúrcuma ou páprica para aumentar o volume e venda de açafrão em pó de origem totalmente diferente com colorante artificial. Açafrão adulterado não contém crocina, safranal nem picrocrocina em concentração suficiente para produzir efeito hormonal documentado. A forma mais segura de garantir qualidade é comprar extrato padronizado em crocina com certificação de origem ou açafrão em estigmas inteiros de procedência conhecida. Segundo erro: dose insuficiente. Os estudos que documentaram efeito hormonal e erétil do açafrão usaram doses entre 15 e 30 mg de extrato padronizado por dia. Usar pitadas culinárias que equivalem a 2 a 5 mg não produz efeito terapêutico mensurável. Terceiro erro: consumo com leite ou laticínios. As proteínas do leite se ligam à crocina formando complexos que reduzem dramaticamente sua biodisponibilidade. O açafrão deve ser dissolvido em água morna ou em chá sem leite para máxima absorção dos compostos ativos. Você cometia algum desses 3 erros? Escreve nos comentários. Agora preciso falar sobre a diferença entre o açafrão verdadeiro e a cúrcuma, porque é uma confusão extremamente comum no Brasil, que leva milhões de homens a comprar o produto errado, acreditando que estão obtendo o efeito que os estudos documentaram. O açafrão verdadeiro, Crocus sativus, é a especiaria obtida dos estigmas secos da flor de açafrão. Tem coloração vermelha intensa quando nos estigmas e amarelo dourado quando dissolve em líquido. Custa entre 50 e 200 reais por grama de estigmas de qualidade. A cúrcuma, cúrcuma longa, é uma raiz da família do gengibre com coloração amarelo-laranja intensa. Custa entre 5 e 15 reais por 100 gramas. No Brasil, a cúrcuma é frequentemente chamada de açafrão da terra, açafrão da Índia, ou simplesmente açafrão, criando confusão generalizada. Os dois têm benefícios à saúde documentados, mas são completamente diferentes em composição, mecanismo de ação e efeito hormonal. Os estudos que documentaram elevação de testosterona, redução de cortisol e melhora da função erétil foram realizados com Crocus sativus, o açafrão verdadeiro, não com cúrcuma. Substituir um pelo outro é como substituir aspirina por paracetamol esperando o mesmo efeito. Você sabia dessa diferença entre açafrão verdadeiro e cúrcuma? Escreve nos comentários. Vou te entregar o protocolo completo agora. Não vá embora. Preciso falar sobre a sinergia entre açafrão e magnésio, porque é uma combinação que potencializa o efeito hormonal de ambos por mecanismos complementares e que representa um dos protocolos mais eficazes para a restauração da testosterona em homens acima de 60 com cortisol cronicamente elevado. O açafrão reduz o cortisol por modulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal através da crocina e da safranal. O magnésio complementa esse efeito por 2 mecanismos adicionais. Primeiro,
O magnésio é cofator enzimático para a produção de testosterona nas células de Leydig. Sem magnésio adequado, a enzima que converte os precursores em testosterona funciona com eficiência reduzida, mesmo quando o cortisol está controlado. Segundo, o magnésio melhora a qualidade do sono profundo, onde o pico noturno de testosterona ocorre. O açafrão reduz o cortisol durante o dia. O magnésio potencializa o pico noturno durante o sono. Os dois atuam em momentos diferentes do ciclo circadiano da testosterona, criando uma cobertura hormonal de 24 horas que nenhum dos dois produziria isoladamente. Estudos sobre deficiência de magnésio mostram que mais de 70% dos homens acima de 60 têm níveis séricos abaixo do ideal, tornando essa suplementação especialmente relevante nessa faixa etária. Chegou o terceiro e maior bônus: o protocolo completo de uso do açafrão com dose, preparo, timing e combinações sinérgicas para máximo efeito hormonal em 8 dias. Forma de aquisição: extrato padronizado em mínimo 2% de crocina em cápsulas de 15 mg cada de fornecedor com certificação de origem. Ou estigmas inteiros de açafrão verdadeiro de procedência conhecida, preferencialmente espanhol ou iraniano com certificação. Dose terapêutica: 30 mg de extrato padronizado por dia divididos em 2 tomadas de 15 mg, uma pela manhã e uma à tarde. Para uso em estigmas inteiros, dissolver 20 a 30 estigmas em 2 colheres de sopa de água morna por 20 minutos antes de consumir. Forma de preparo para máxima biodisponibilidade: dissolver sempre em água morna entre 40 e 60 graus. Nunca em leite ou derivados. Nunca fervendo, porque o calor acima de 80 graus degrada a crocina. A solução final tem coloração amarelo-dourado intensa, que é o indicador visual de extração adequada dos compostos ativos. Timing de consumo: primeira tomada pela manhã 30 minutos antes do café da manhã para coincidir com o pico de cortisol do despertar que o açafrão deve reduzir. Segunda tomada à tarde entre 14 e 16 horas, quando o cortisol tem seu segundo pico diário, em homens com eixo adrenal cronicamente ativado. Combinações sinérgicas para potencializar o efeito: magnésio 300 mg à noite para cobertura noturna da testosterona. Ashwagandha 600 mg à noite como segundo modulador do cortisol, com mecanismo complementar ao açafrão. Zinco 25 mg como cofator enzimático para a síntese de testosterona nas células de Leydig. Suco de beterraba com romã pela manhã para elevação do óxido nítrico, que potencializa o efeito erétil documentado do açafrão. O que esperar em 8 dias? Dias 1 a 3, melhora na qualidade do sono e redução da irritabilidade como primeiros sinais de queda do cortisol. Dias 4 a 6, aumento perceptível de energia e disposição pela manhã como resultado da menor supressão da testosterona pelo cortisol. Dias 7 e 8, melhora na libido e na qualidade erétil como resultado da combinação de testosterona crescente e efeito vasodilatador direto da crocina sobre os vasos penianos. Você vai iniciar o protocolo ainda essa semana? Escreve nos comentários com qual fonte de açafrão tem acesso. Chegamos ao final e quero te dizer algo que vai além do açafrão e do protocolo que compartilhei hoje. A medicina integrativa não é alternativa à medicina convencional. É complementar. E quando um composto natural tem evidência clínica robusta de efeito sobre cortisol, testosterona e função erétil documentada em estudos randomizados duplo-cego, publicados em journals peer-reviewed, ignorá-lo não é medicina baseada em evidência. É medicina baseada em hábito e em interesse comercial. O seu liberato não precisou de reposição hormonal. Precisou que o cortisol parasse de sabotar a testosterona que seus testículos ainda eram capazes de produzir. O açafrão foi o composto que produziu esse resultado com evidência, com dose documentada e com mecanismo preciso. Hoje você aprendeu os 3 compostos bioativos do açafrão, os 4 mecanismos de ação com evidência científica, a diferença entre açafrão verdadeiro e cúrcuma, os 3 erros que eliminam o efeito, a sinergia com magnésio e o protocolo completo de 8 dias. Não continue ignorando um aliado hormonal com evidência real porque ninguém na consulta te informou sobre ele. A informação é sua agora. Use. Deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém acima de 60 que ainda não conhece o açafrão verdadeiro. Nos comentários me conta se foi surpresa hoje. Estou aqui e respondo sempre. Um abraço forte. Cuide-se bem. Até o próximo vídeo.